9 de abril de 1970, é deputada desde setembro de 2022 e no Parlamento faz parte da 5ª Comissão de Economia e Finanças. No partido, já exerceu cargos como secretária nacional para a mobilização e também é membro do Comitê Permanente da Comissão Política. É licenciada em Economia, é economista de profissão e docente universitária. É mãe de Isabel, Kelson e Ana Catarina. Gosta de se atualizar, diz, constantemente, e de fazer o que faz porque considera a formação das pessoas o fator mais importante para o sucesso de um país. Gosta de conhecer outros lugares e outras pessoas. Anabela Valentina Sapalalo, deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, é a nossa convidada de hoje aqui no Essencial Entrevista. Desde logo, nós agradecemos pela disponibilidade e seja muito bem-vinda à Rádio Essencial. Muito obrigada, eu agradeço este convite. Primeiro agradeço a Deus pelo dom de vida, é a razão pela qual estou aqui. Agradeço o convite que me foi formulado, e desde já saúdo aqui Vossas Excelências e saúdo o auditório que nos acompanha. Antes de mais, gostaria de felicitar e desejar uma Santa Páscoa a todas as famílias angolanas, visto que a Páscoa é um momento de reflexão, um momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e continua à destra do Pai a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, os cristãos, a todos os filhos de Deus e aqueles que também não são, eu desejo uma Santa Páscoa e que nós estejamos em paz, já que é um momento de paz, é um momento de amparo, de compaixão. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, já deu para perceber que é uma cristã devota, não é? E nós agradecemos também estas palavras carinhosas que endereça a Rádio Essencial. Nós vamos começar essa nossa conversa porque não só estamos no mês da Páscoa, mas porque estamos no mês da mulher. Muitas senhoras não gostam muito de falar sobre a importância desta data, porque defendem que a mulher deve ser falada sempre, a importância da mulher deve ser falada sempre. Partilha desta ideia, certamente. Eu partilho de certa maneira desta ideia, porque eu acho que ser mulher é uma dádiva de Deus. Deus criou a mulher como o ser mais, digamos assim, mais lindo do mundo, porque Deus, através da mulher, Deus confirmou o dom da vida. Através da mulher, a mulher é aquela que dá a vida, quem dá a vida é Deus, mas através da mulher, Deus confirma este dom da vida. Portanto, não acho justo que só no mês de março se realce a importância da mulher. A mulher é um ser importante, não apenas para o seu parceiro, mas sobretudo para a sociedade em geral. Por essa razão, não acredito que o mundo seria o que é sem as mulheres. Portanto, eu não sei quem o tenha pensado que o mês de março tinha que ser destinado exclusivo para as mulheres, mas ainda assim eu acredito que para as famílias março, todos os meses de janeiro a dezembro são março mulher. Sendo eu, não sei se peço desculpas por isso que eu considero injustiça falar-se de mulher apenas em março, mas é uma data que se impõe, não apenas em Angola, pelo 3 de março, mas pelo 2, no caso, 2 de março, mas também pelo 8 de março, que é a data que se comemora a nível internacional. Mas, apesar de entender-se ser importante que se reflita sobre o papel da mulher na sociedade, acha relevante nesta altura olhar-se um bocadinho mais para aquilo que é o posicionamento da mulher no nosso país, trazendo este assunto aqui para o nosso contexto? Como é que vê
pelo menos a importância que é dada à mulher no nosso país, no nosso contexto. Há valorização, não há valorização. As mulheres agora, nos últimos tempos, têm mais independência. Qual é a reflexão que faz? Para começar, eu acho que estamos a dar grandes passos ao nível da valorização da mulher no nosso país. Falta muito ainda, há muito que tem que se fazer. Precisamos olhar para, sobretudo, precisamos apagar esta tendência o rosto da pobreza em Angola ainda continua a ser feminino. Se nós olharmos para a classe da mulher que trabalha, a mulher ambulante, que tem o trabalho ambulante, que pejorativamente é tratada por zungueira, nós ainda precisamos de fazer muito para que possamos diminuir este rosto e esta visão e esta forma que nós temos aqui no nosso país. Há uma grande camada de mulheres que ainda precisam que lhes seja dada a oportunidade de elas poderem por si só caminhar de forma digna. É óbvio que nós não podemos de maneira nenhuma, e eu não sou apologista desta teoria da igualdade de género passar por uma dádiva, não, tem que passar por uma conquista. Mas é o que tem estado a acontecer, não é? As mulheres, por exemplo, hoje no país, sobretudo, vamos falar não apenas, sem qualquer desprimor a quem quer que seja, a nível político, por exemplo, e mesmo a nível também do governo. Eu já lá vou. Dizia eu que ainda assim falta muito, independentemente de nós agora termos, por exemplo, neste mandato, nós temos uma representatividade muito grande de mulheres em lugares-chave ao nível do Parlamento. Vou-me cingir ao Parlamento, que temos a presidente da Assembleia Nacional, é uma mulher, a mesa em si está cheia de mulheres, a vice-presidente, a segunda vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional também é uma senhora, e depois a segunda e a terceira secretária de mesa também são duas senhoras. Portanto, há uma grande representatividade de mulheres ao nível do partido que eu pertenço, da UNITA. A vice-presidente, temos uma vice-presidente mulher, temos também a primeira vice-presidente do grupo parlamentar, é uma senhora, a terceira vice-presidente também é uma senhora. Portanto, temos estado a trabalhar no sentido, e esta é uma política que faz parte da estratégia dos objetivos estratégicos do presidente Adalberto Costa Júnior, abraçar as mulheres e a juventude. Portanto, tem havido um esforço realmente neste sentido para que se abram estas oportunidades, e as mulheres têm feito por si também. Não tem sido uma dádiva, mas tem sido uma conquista mesmo. Eu falo especificamente da UNITA, que as mulheres têm conquistado este lugar. Não vê isso a nível do país, em outros setores fora do Vejo, Parlamento? Eu falo do que eu, portanto, do conhecimento, falo com conhecimento de causa, de dados que eu tenho e com pessoas com quem eu partilho todos os dias. Ao nível do país também, obviamente, tem sido uma conquista, e isto é positivo, mas dizia eu no início que, independentemente destas pequenas conquistas, nós ainda precisamos fazer muito mais, porque é doloroso e é sofrível ver tanta mulher necessitada, e a mulher no nosso país, eu repito, é o rosto da pobreza. Se nós tivermos em linha de conta os contingentes de mulheres que andam pelas ruas todos os dias com uma bacia à cabeça, um filho às costas, à procura de sustento,
este desenho tem que desaparecer. A quem é que deve esta responsabilidade de melhorar, de se marcarem mais espaços para que a situação da mulher no país seja diferente, para melhor, claro? Há melhores políticas, claro, sem dúvida alguma. Nós precisamos ter em linha de conta que os modelos, cientificamente, os modelos falham. E quando os modelos falham, há necessidade de ou renová-los ou substituí-los. E o nosso modelo, obviamente, de governação tem estado a falhar em algumas políticas. E se nós, a partir do momento em que nós não atacamos as causas e atacamos as consequências, nós nunca vamos resolver o problema. Naturalmente, haverá quem dirá: mas elas podiam estar na aldeia, podiam estar no seu local de origem. É óbvio que esta é a forma mais, se calhar, mais barata, mais leve de resolver o problema. Mas se no passado o êxodo rural foi devido à guerra, portanto, a razão era procurar fugir à guerra e procurar segurança. Depois, com o andar do tempo, o objetivo mudou, é procurar melhores condições de vida, porque não há investimentos nas zonas de origem, não existe o investimento. Naturalmente, as pessoas procuram sobrevivência nos centros urbanos. Eis a razão pela qual nós temos esta realidade, que é uma realidade a qual não podemos fugir. Portanto, precisamos encontrar soluções que são práticas, que passem por projetos aplicáveis e que tenham um impacto na vida das pessoas. Há vários programas que têm sido levados a cabo pelo governo, que passam pelo empoderamento da mulher, com a atribuição de muitos programas económicos. Essas políticas, posso assim chamar, não são conducentes àquilo que é a alteração deste quadro que descreve aqui como sendo preocupante para as mulheres? Digníssimo. Se estas políticas ou estes programas e estes projetos tivessem impacto realmente em grande parte das famílias, nós não estaríamos a assistir a este quadro. O que acontece foi o que eu disse e eu repito: os modelos falham e é preciso que tenhamos coragem de entender que este modelo da aplicação destes projetos isolados que alcançam apenas pequenos grupos de pessoas tem estado a falhar. Então é preciso que se renovem. Os modelos têm que ser reajustados com a nossa realidade, ou então têm que ser substituídos. O que é que propõe? Enquanto é política, é deputada da Assembleia Nacional e, mais do que isso, é economista, tem uma visão económica do país. Aliás, quando se fala em apresentar a fundamentação sobre aquilo que é o posicionamento da UNITA, muitas vezes a deputada Anabela Sapalalo é quem faz a leitura, não é? Da fundamentação. Que alternativas é que podem ser apresentadas e contornar esse problema que muitas vezes os mais afetados, digo assim, são sobretudo as mulheres enquanto guardiões das famílias? Ou guardiãs, no caso, não é? Guardiãs. Existem várias alternativas. Se me permite, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação daquilo que são os compromissos da UNITA, se me permite. Esteja à vontade. Portanto, nós temos vários compromissos. Um dos grandes compromissos que nós temos relativamente a esta questão passa pela erradicação da fome. E se nós olharmos para o nosso país,
Angola é um país que quem conhece Angola questiona logo como é possível haver tanta fome num país com terras aráveis, com riquezas minerais, condições climáticas e uma grande disponibilidade de solos aráveis, dizia eu. É um contexto difícil de entender. Portanto, isto tem estado a dificultar muita gente a entender as razões pelas quais nós estamos a assistir a um cenário de fome, miséria jamais experimentado. Obviamente que se calhar a dificuldade está na transformação deste potencial todo num real benefício para todos os angolanos. E aí deve estar esta dificuldade. Sendo assim, a UNITA tem compromissos, e um dos grandes compromissos, dizia eu, que a UNITA tem, que nós chamamos de compromisso 1, que portanto, alcançar a autossuficiência da produção dos bens alimentares da cesta básica. Passa por redefinir a cesta básica em termos específicos e quantitativos, de acordo com os padrões alimentares e nutricionais concorrentes ao desenvolvimento harmonizador das populações. Também entendemos que é possível criar o plano emergencial assistencialista de identificação e combate de bolsas de fome. É possível também garantir que todos os angolanos tenham direito a 3 refeições por dia, portanto, com o aporte calórico necessário dentro dos parâmetros definidos pelas organizações internacionais. Também é possível promover a produção nacional de forma que as componentes da cesta básica deixem de ser importadas. É importante que não compremos mais a banana sul-africana, não compremos mais a laranja sul-africana, o milho. Não fica bem nós termos que importar produtos básicos da cesta básica. Também é possível dinamizar o tecido empresarial nacional orientado à produção e transformação dos produtos constantes na cesta básica. Temos outros compromissos, por exemplo, o compromisso 2 passa também por garantir os meios de produção e infraestruturas para o desenvolvimento da agricultura, a aquicultura, a pecuária de subsistência, e este objetivo tem sido muitas das vezes, portanto, enunciado pelo presidente Adalberto Costa Júnior, que passa por melhorar as infraestruturas e disponibilidade de sementes, os insumos que permitam a autoprodução com vista à erradicação da fome estrutural, porque o que é que tem acontecido? Os agricultores aí estão, eles têm vontade, mas não têm, muitas das vezes, é difícil eles terem acesso às sementeiras, às sementes, aliás, e outros insumos para a agricultura. Portanto, que medidas devem ser tomadas? Por exemplo, criar um corpo técnico para a melhoria genética das sementes por zonas climáticas, desenvolver a política de produção interna e fertilizantes, não é? Com base nas disponibilidades de matérias-primas nacionais. Mas estes programas, peço perdão, senhora deputada, estes programas que apresenta, muitos dos quais o atual governo tem estado também a desenvolver. Fala, por exemplo, aqui do plano de pescas, o plano da agricultura. O atual governo tem planos como o que considera, o que se conhece como plano grão, plano pesca. São planos que a UNITA também aqui apresenta. Qual é a diferença? Por que é que acha que os planos que a UNITA tem desenhados dariam certo e esses, qual é a razão por que estes não estão a dar certo? Foi o que eu disse no início, os modelos falham, e o modelo que tem sido, o modelo econômico que tem sido experimentado há quase 50 anos tem estado a falhar. O que é que a UNITA faria para, com os mesmos modelos, ou seja, com os mesmos programas
Que modelo adotaria? Não são os mesmos programas. Eu vou... É semelhantes porque tem alguma ligação, não é? O MPLA, digo, o governo tem o Plano Agrão, Plano Pesca, Plano Pecuária. Mas nós não estamos a falar de Plano Agrão nem Plano Pesca. Exatamente, mas são programas que... Nós estamos a falar de objetivos e programas que englobam profissionais e técnicos e toda a gente. E não é o que está a acontecer? Não é o que está a acontecer no atual modelo. O que é que acontece no atual modelo? O que acontece no atual modelo é que os programas estão no papel. E eles não saem do papel para a prática. E se calhar é o que eu disse no início. O problema está na transformação, portanto, daquilo que são as potencialidades de recursos que o país tem, para que sirvam e alcancem e tenham abrangência nacional, para que todos os angolanos tenham, portanto, tenham a possibilidade de serem abrangidos. O que vale nós termos estes programas se temos agricultores que não conseguem sequer ter uma produção que lhes possibilite a autossustentabilidade. O que vale termos estes programas se temos famílias que ainda perecem. Nós, em economia, temos um princípio que se chama economia rural. É preciso desenvolver a economia rural. E a economia rural passa, obviamente, por técnicas da agroindústria, pequenas indústrias básicas, junto de campos aráveis. Isto também não está a acontecer. Campos aráveis, isto também não está a acontecer. Junto de campos, portanto, agrícolas, nós temos pequenas fábricas transformadoras. Naturalmente, nós estaremos a resolver problemas, não apenas o problema da fome, mas estaremos a resolver o problema da empregabilidade. Isto também não está a acontecer. Mas nós temos estes programas, cada vez que o governo vai à Assembleia, fala destes programas. Mas qual é o impacto que estes programas têm na vida dos angolanos? E quando olha para os programas que diz não saírem do papel, qual é a leitura que faz? Por que é que não saem do papel? Vontade política. Falta de vontade política. É a única resposta que eu posso dar. Posso até dizer que já parece uma linguagem usada por quase todos os políticos, sobretudo na oposição, que falta vontade política por parte de quem governa. Por que é que acha que faltaria vontade política de quem foi eleito para governar o país? Se calhar esta resposta pode ser dada mesmo por quem governa, mas eu vou-lhe dar uma resposta de quem tem vontade de transformar as coisas. Por exemplo, digníssimo, diga-me uma coisa, por que é que não se realizam as autarquias locais? É uma das soluções. Mas o poder local leva-nos a solucionar problemas locais, de governação local, da autogestão, da administração local. Descentralização, despartidarização das instituições. E por isso eu digo que, se calhar, essa sua pergunta, essa sua questão, pode ser respondida mesmo por quem governa. Eu pertenço a uma família política que, desde a sua gênese, portanto, pensa na solução dos problemas dos menos equipados. Portanto, não me sinto à vontade em ter que conviver com problemas básicos, como a fome. Claro que não me sinto à vontade, nem me sinto bem. E nos princípios fundantes de Mangai, um deles é priorizar o campo para beneficiar a cidade. Portanto, na busca de soluções econômicas, priorizar o campo para beneficiar a cidade.
Portanto, desde a gênese da UNITA, o presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, sempre pensou na solução para a erradicação do problema básico. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, a fome é o nível mais baixo da dignidade humana. O indivíduo com fome não pensa. O indivíduo com fome não realiza. O indivíduo com fome está exposto, está vulnerável. Então, não se pode ter um programa de governação que não tenha como prioridade a erradicação da fome. Porque estamos a falar de pessoas. Não pode haver governação sem pessoas. Mas o país tem condições para que o atual governo fizesse diferente, para que esta fome pudesse ser invertida? Há condições? Claro que há condições. Que tipo de condições aqui há? Fala de terras aráveis, fala de uma população jovem. Isso por si só seria suficiente? Sem dúvida alguma. O que acontece? Nós estamos a teimar em aplicação de modelos que falharam. Desde 1975. Os modelos têm estado a falhar. E há uma grande teimosia na aplicação destes modelos. Portanto, a partir do momento em que nós não investimos nas pessoas de forma que estas pessoas tenham a capacidade para transformar os problemas da nação, tenham capacidade de resolver os problemas da nação, nós não temos vontade para que isto aconteça. No século XXI, em Angola, nós estamos a falar da fome. Acha justo? Claro que não, não é justo. Angola já não estaria não devíamos estar a debater a fome hoje. Devíamos estar a debater, por exemplo, sem ser muito ousada, mas devíamos estar a debater outras questões científicas, de descobertas científicas, por exemplo. E nós ainda não saímos do primeiro objetivo do milénio das Nações Unidas, que é a erradicação da fome. Alguém poderá dizer, passamos muito tempo em guerra. Há quanto tempo a guerra terminou? Eu não iria recuar para a guerra, não chegaria até aí, mas iria perguntar se o nosso contexto político, sociopolítico, económico, não tem alguma, e que também poderá ter influências externas, não é? Porque Angola não está numa redoma, não está isolada. Sem dúvida. E sofre o impacto da economia global. Isso por si só não faz com que o contexto sociopolítico e económico seja justificável e que nos próximos tempos, eventualmente, esta situação possa ser diferente. Digníssimo. Oxalá que seja diferente. Mas se nós continuarmos com estas políticas, na aplicação destas políticas, e encontrarmos sempre desculpas, meu pai dizia, quem muito encontra desculpas não tem vontade de mudar a situação. É o que vê no atual governo. Absolutamente. Fala, por exemplo, em políticas e planos assistencialistas. Isso não levaria o país a um colapso? Não. Não, de maneira nenhuma. Planos assistencialistas. De que forma? Que plano assistencialista é que está a dizer? É que poderiam ser aplicados para... Eu não lhe falei de planos assistencialistas, mas eu lhe falei de algumas medidas que podem... práticas. Eu vou lhe falar de medidas práticas. Uma das medidas práticas que nós temos, por exemplo, por que não investir
na agricultura familiar. A agricultura familiar, todos os países da África e os grandes países da África que são dinâmicos em termos económicos, como a África do Sul, Nigéria e tantos outros, eles investiram e têm estado a investir, a Zâmbia, por exemplo, agora, tem estado a investir muito na agricultura familiar, porque é a base. Mas há muitas famílias em Angola a produzir. Muitas famílias em Angola a produzir. Muitas famílias em Angola que não conseguem, de maneira nenhuma, escoar os produtos que produzem, porque não têm meios, as infraestruturas, meios de comunicação. Eu refiro-me às estradas, refiro-me à própria transportação, processo de transportação do campo para a cidade. Não é fácil. Portanto, quando nós dizemos que na busca de soluções econômicas devemos priorizar o campo para beneficiar a cidade, isto é um processo que tem que passar, é um processo homogéneo, que tem que passar pela estruturação de todos os setores. Portanto, estamos a falar do setor das infraestruturas, transportação, para o escoamento de produtos. Nós não podemos continuar a ter as nossas estradas esburacadas, as nossas estradas, morre-se muito nas estradas, também este é um problema. Não podemos continuar a ter país sem pontes. Quando chove, as pontes todas desabam, quando chove o país torna-se intransitável. Não podemos continuar nesta realidade. Não me vai dizer que também não é possível melhorar estas condições por causa, portanto, da influência externa, ou porque as economias sofrem este impacto externo. Também não me vai dizer isso, é claro que não. Eu continuo a dizer falta de vontade política. É falta de vontade política. Porque eu tenho dito o seguinte: quando se é político e quando sabemos que de nós depende muita gente, também devemos saber ouvir. E saber ouvir significa que eu vou ter um leque de informação que me vai permitir tomar decisões certas. Podem não ser como tenho ouvido muitas das vezes, as autarquias não é uma magia, uma varinha mágica. Claro que não é. Mas por que há tanto receio de experimentar aquilo que nunca foi experimentado? Também é uma questão. Se está a dar certo, se dá certo nos outros países, por que não havia de dar certo em Angola? Eu vou lhe dar mais um exemplo da teimosia em modelos inadequados. Então, como podemos explicar que nós não fomos capazes de desenvolver, fazer crescer, industrializar 164 municípios, mas parece que haverá uma magia para podermos desenvolver, fazer crescer e criar condições para 325. É possível? Claro que não. Nem precisamos ser matemáticos, mágicos. Não, é claro que não. O proponente desta proposta, passa aqui esta redundância, diz que mais facilmente desta forma vai conseguir chegar às famílias e assim levar os serviços. Que famílias? As que estão nos 164 municípios, que nunca foi possível chegar a elas, que falhamos com elas, ou as que vamos encontrar nos 161 municípios. Portanto, digníssimo, precisamos de alguma maneira conversar como nação, encontrar outras soluções que sejam adequadas. Tem havido espaço para essa conversa, digo pelo menos a nível do Parlamento,
A nível do Parlamento, nós discutimos leis e as leis que são fraturantes, vocês têm acompanhado a dinâmica, a conversa. Era bom que passasse de forma honesta. Eu repito, era bom que passasse de forma honesta. Mas quando digo como nação devemos conversar, eu refiro-me, tem que haver uma consulta pública. E a UNITA, neste momento, depois de termos ouvido uma desculpa que não faz sentido, que a lei das autarquias tinha caducado com o fim da legislatura anterior, a UNITA, portanto, propõe uma lei orgânica que está neste momento em consulta pública, que termina a 4 de abril, e porque nós entendemos que o princípio das autarquias, as autarquias, elas têm de acontecer em Angola e vão acontecer em todos os municípios e em simultâneo. Nós precisamos experimentar a descentralização do poder. O que é que lhe dá tanta garantia de que as autarquias vão acontecer? Há alguma informação que os angolanos ainda não têm e que a deputada Anabela Sapalalo já quer partilhar? Não. A informação que eu tenho é que todos os angolanos têm. É que o caminho ou os caminhos da alternância são irreversíveis em todos os processos democráticos. E eu acredito que nós estamos nesta lógica, como país e como nação. Esta é a informação que todos os angolanos dominam. Portanto, eu tenho fé, tenho esperança que as autarquias vão acontecer. Acha que existirá algum interesse por detrás desta não realização até o momento da não implementação do poder local em Angola? Falta de vontade política. Tudo vai redundar na falta de vontade política? Absolutamente. Mas por quê? Eu repito, esta pergunta só mesmo quem governa lhe pode responder. Eu não lhe posso responder. Eu digo a falta de vontade política de fazer bem as coisas, porque é possível fazer melhor. É possível fazer melhor. E para quem nos acompanha, se calhar pode dizer, a deputada está a dizer que não foi feito nada. Não é o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que é possível fazer mais e melhor. Portanto, enquanto continuarmos a teimar na aplicação de modelos falhados, nós vamos falhar sempre como nação. E estaremos sempre, mas sempre, atrás dos acontecimentos. Não é justo. As opiniões ou os conselhos que a UNITA tem não são tidos nem achados quando dirigidos ao seu maior arquirrival, digo, a UPLA? Eu gostaria imenso que houvesse uma conversa mais aberta ao nível nacional, sobre a nação. Este é o meu desejo e eu desejo a todos os angolanos, porque governar não é esquecer, governar é resolver. Governar é ouvir. Governar é constatar. O MPLA não tem estado a ouvir, não ouve? Não. De maneira nenhuma. Não. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nós, a nossa missão, a nossa função como deputados, portanto, nós temos a função representativa, temos a função fiscalizadora, mas os deputados é-lhes negada a função de fiscalizar. Nós não podemos fiscalizar. Acha que é possível fazer uma deputação completa sem fiscalizar
a governação? Não é possível. É preciso que a nação, as políticas, portanto, mudem. Precisamos nos abrir mais, precisamos constatar mais, precisamos conviver mais, ouvir mais, instituições como as universidades, por exemplo, e os sindicatos, por exemplo. Estamos a assistir, por exemplo, às greves dos sindicatos. Aliás, este é um ponto para o qual nós vamos daqui a pouco. Exatamente. Pois vamos daqui a pouco. Vou só recordar aos ouvintes que o essencial entrevista de hoje tem como convidado, ou convidada, no caso, a deputada Anabela Valentina Sapalalo, perdão, é deputada da UNITA, é docente universitária e é economista. Aliás, acabou mesmo por tocar num dos temas que também elencamos aqui. Decorreu até sexta-feira, por 3 dias, do dia 20 até o dia 22, uma greve que se considerava, ou pelo menos que se esperava que fosse geral dos trabalhadores da função pública. Achou mesmo necessidade que essa greve acontecesse? Sem dúvida, sem dúvida. As greves estão plasmadas na Constituição da República. Uma greve não é crime, antes pelo contrário, uma greve é um sintoma de que alguma coisa está mal. E se nós partirmos de casa, não é? A família é o primeiro núcleo da sociedade. Imagina, acredito que o digníssimo deve ser pai. Os seus filhos fazem greve, pai, nós hoje não vamos à escola. Tem que ouvi-los, com certeza. Não vou à escola, o filho não vai à escola por quê? O pai tem que saber por que razão o filho não quer ir à escola. Levando este exemplo para a realidade dos trabalhadores, o governo ouviu as centrais sindicais. Ouviu as centrais sindicais, resolveu o problema. Mas a resolução não passaria por uma negociação? Foi o que pelo menos aconteceu. O governo diz que o país não tem disponibilidade para cumprir aquilo que é a exigência dos sindicatos, manter um salário mínimo nacional para todos os setores na ordem dos 100 mil kwanzas, mas as centrais sindicais entendem que não deve ser assim, que há sim condições para que o país tenha um salário mínimo nacional de 100 mil kwanzas. Enquanto economista, enquanto deputada, acredita que é uma exigência execuível? Eu acredito que sim, que é uma exigência execuível, porque irrealista também. A execução dos orçamentos gerais do Estado, a execução trimestral não tem sido clara. Não tem sido clara, e os saldos, os superávites que advêm do petróleo também não tem sido, o seu uso não tem sido claro, adequado, não tem sido claro. Portanto, o que eu lhe digo, se houvesse um realinhamento das políticas justo, às claras, claro, tudo seria possível. Nós conseguiríamos, de alguma maneira, ter alguma estabilidade econômica. O que é que acontece? O que acontece é que há um grupo pequeno de pessoas muito enriquecido. E há um grupo grande de pessoas empobrecidas. Isto naturalmente cria revolta. Mas, deputada, será que não é possível? A deputada não está a exagerar? Não estou a exagerar. Não estou a exagerar por quê? Porque este modelo tem sido perseguido por muitos anos e longos anos. E não tem havido vontade de alterar o quadro. Se nós, por exemplo, tivermos em linha de conta a redistribuição de riquezas por região, nós estaremos a ser, se formos
realistas. Nós vamos, por exemplo, para a região leste, diamantífera, a região do Zaire, petrolífera, Cabinda, e nós temos uma realidade de miséria muito profunda naquelas regiões. Será que o modelo está mal? Talvez. Talvez sim, porque tudo que é explorado naquelas regiões, nada fica naquelas regiões. Mas se calhar com a implementação das autarquias, isto pode acontecer. Porque se nós formos para a Constituição da República, portanto no artigo 214, que é o princípio da autonomia local, nós vamos encontrar aqui, portanto no seu número 1, a autonomia local compreende o direito e a capacidade efetiva das autarquias locais gerirem e regulamentarem, nos termos da Constituição e da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, os assuntos públicos locais. Está claro? Por que que está no papel? A prática disto está onde? Não estaremos a ser muito injustos com aquelas populações? Sim, estamos a ser injustos. E por que que nós não temos a capacidade, enquanto políticos, de tirar aquilo que está pensado, está no papel, e vai para a prática? Eu volto à mesma resposta: falta de vontade política. No caso do salário mínimo nacional, não seria um risco elevar o salário mínimo nacional a 100 mil kwanzas, sendo que desta forma todos os empregadores teriam de honrar com esse compromisso, inclusivamente aquelas famílias que têm dentro de si, no seu seio também, outras pessoas empregadas? Não seria um risco muito grande? Não, de maneira... Não iria mexer com a balança do próprio Estado? Não, de maneira nenhuma. O que é que acontece? A nossa economia está fragilizada. Por quê? Porque nós temos uma moeda muito desvalorizada. A nossa moeda não tem paridade nenhuma econômica relativamente às outras moedas da região, e não só. As famílias angolanas não têm poder de compra nenhum, não apenas por falta de emprego, mas porque o volume monetário que há um ano podia-se adquirir um conjunto de produtos, hoje já não tem o mesmo valor. Ora bem, é preciso criar medidas de equilíbrio, medidas monetárias, portanto, para equilibrar esta questão da inflação galopante. Que medidas seriam essas, por exemplo? Por exemplo, nós temos uma balança deficitária. A nossa balança está deficitária porque nós não produzimos praticamente nada, nós compramos tudo. Nós temos que diminuir o nível de importações. Nós temos que começar a exportar para que entre divisa para o nosso país. Há outros setores econômicos, por exemplo, o turismo. Nós podemos dinamizar o turismo para que tenhamos divisas no nosso país. Nós precisamos abrir linhas de crédito credíveis para os nossos empresários, empoderar o empresariado nacional, por exemplo. Há várias formas que nós temos, por exemplo, de equilibrarmos esta situação. Mas se nós continuarmos a teimar e não dinamizarmos setores que nos podem ajudar a equilibrar a situação
em que a economia se encontra, nós estaremos a afundar cada vez mais a nossa economia. Por isso é que eu disse, por falta de vontade política, há situações que nós entendemos que são impossíveis de acontecerem. Não, são possíveis de acontecerem. É uma questão de haver vontade política. Pois bem, e essa situação, por exemplo, a depreciação do Kwanza fala sobre, que é aliás o Kwanza é uma das moedas que mais depreciou a nível dos países da região, acho que se refere à região austral do continente, a região da SADC, e isso depende certamente, como também disse, da fraca produção nacional que não permite a exportação e continuamos então a ser dependentes da importação. Esta situação, acha também que poderia ser evitada com o recurso à cedência de crédito aos empresários? Aliás, é o que disse aqui, mas a situação do crédito é uma questão que o governo, pelo menos, diz que tem estado a acontecer, a cedência de crédito. Por que diz que esta não tem estado a acontecer? O que é que constata? Quais são os empresários que têm direito a este crédito? É uma pergunta que eu lhe faço. Talvez pode ser deselegante eu ter que perguntar ao jornalista. Sem qualquer problema. Eu também não estou mesmo aqui para responder. Mas quem são os empresários nacionais que têm direito a estas linhas de crédito? Estão abertas para todos? Não me parece. Parece-me que continuamos no ciclo vicioso que estas linhas de crédito beneficiam simplesmente um grupo pré-selecionado de empresários, entre aspas, empoderados por conveniência e que não é uma linha de crédito aberta para todos os empresários. Então, esta situação naturalmente fragiliza o próprio setor privado, sem dúvida, porque eu lhe vou dizer, economicamente falando, portanto, o Estado não cria riqueza. Cria riqueza é o setor privado. A partir do momento em que nós temos uma economia em que o maior empregador é o Estado, nós temos uma economia que não tem futuro. Mas é o que está a acontecer ainda no nosso país. O maior empregador, o Estado é mais gordo do que o setor privado. Por que é que isto acontece? Falta de informação, falta de oportunidades, o sistema está invertido. É o que eu digo, volto ao que eu disse no início. O modelo é um modelo falhado. Portanto, é importante dinamizar a economia de outra maneira. Nós, enquanto partido com vocação para o poder, a UNITA, entendemos que o melhor modelo é, obviamente, a economia de mercado, sem dúvida, mas uma economia de mercado como tal, que priorize a exportação, a produção nacional, sem dúvida alguma, para que haja um equilíbrio e uma dinâmica de mercado como deve ser, para que todos os angolanos tenham direito, portanto, a um emprego, tenham direito a um salário digno e tenham direito a uma habitação digna, tenham direito a condições básicas, portanto, que um ser humano merece. Atualmente o nosso Estado ainda intervém muito na economia. Atualmente o nosso Estado intervém muito na economia, é uma economia que infelizmente ainda tem muita, digamos assim, muita centralização de decisões ainda, e isto não ajuda de maneira nenhuma. Fala, por exemplo, que é necessário que se implementem as autarquias. Há uma narrativa segundo a qual o país, nem todo o país está de forma, as riquezas pelo país não está
não está distribuída de forma equitativa. Isso por si só não constitui uma desculpa plausível para que haja alguma ponderação na implementação do poder local? Que tipo de riqueza a que refere? Porque eu lhe vou aqui dizer o seguinte. Nós, os angolanos, dizemos o país é rico. Não, o país tem potencialidades. Há uma grande diferença entre riqueza e potencialidades. A riqueza é o resultado da transformação dos recursos. Portanto, a partir do momento em que nós ainda não exploramos todos os recursos naturais que nós temos, ainda não exploramos todos. Nós somos um país abençoadíssimo, Deus nos deu um país super abençoado, em que nós temos muitos recursos, mas ainda não foram todos explorados. E a partir deste momento em que nós não os exploramos todos, e nós não estamos a criar condições de os explorarmos por regiões, para que haja realmente uma política de uma redistribuição justa do resultado destes recursos, destas potencialidades, nós não podemos dar esta desculpa. Porque também vou lhe dizer, o maior recurso de um país são as pessoas. Que políticas têm sido aplicadas para o aproveitamento das pessoas, do recurso humano? Será que o nosso sistema de ensino tem um currículo adequado e virado para as nossas necessidades? E enquanto docente, quer responder a essa pergunta que faz? Enquanto docente eu digo-lhe que não, infelizmente, porque nós precisamos formar bem os quadros. Quando eu digo formar bem os quadros, é formá-los no sentido de que eles, de forma profissional e profissionalizada. Hoje em dia, nós temos muitas universidades, é verdade, mas a qualidade destas universidades deixa muito a desejar. Nós temos jovens formados, mas que não sabem se expressar. Mas isso não é resultado do que eles recebem dos próprios docentes? Não sabem falar. Eu já lá vou. Não sabem falar, não sabem escrever e não sabem fazer. A culpa é deles? Claro que não. A culpa é do sistema. O sistema está invertido. O ensino de base, tudo parte da base. O ensino de base está fragilizado, completamente fragilizado. Nós temos professores... Parece que os auriculares estão a fazer algo incômodo. Peço-lhe só que endireite, coloque a parte da base, exatamente, assim fica mais confortável. Acredito. Está bem. Sim. O ensino de base está fragilizado. Temos crianças que saem do ensino de base mal formadas, continuam a formação até a universidade. E enquanto nós acharmos que a formação é a licenciatura, nós estamos a abdicar da formação profissional. Hoje em dia, no nosso país, é difícil encontrar um costureiro, um bom canalizador, um bom eletricista. Mas isso não surge conforme a necessidade do país? Um país que diz eu estou a dar tem... alguns exemplos. Existem escolas... Quantas escolas de agricultura que nós temos? Se nós temos um país tão vasto, com terras aráveis, quantas escolas de agricultura temos? Escolas de agricultura básicas, médias, superiores. Nós temos que identificar as nossas necessidades,
fazer uma listagem das nossas necessidades, para que, com base nestas necessidades, nós possamos alinhar a nossa forma de formar as pessoas para que possam ser bem direcionadas. Portanto, eu acho que tem faltado aqui um alinhamento entre a realidade e aquilo que nós estamos a fazer. É uma questão de, foi o que eu disse no início desta conversa, tem havido alguma consulta pública? Ou o que tem havido é alguma imitação? Estamos a fazer alguma coisa para que conste na história de que também estamos a fazer? Ou estamos a fazer as coisas para que possamos resolver os nossos problemas? Portanto, são questões básicas que têm que ser colocadas para que possamos todos em conjunto pensar e encontrar soluções práticas que tenham um impacto na vida das pessoas e na vida daqueles que realmente nos ajudem a governar, não é? Porque sem pessoas é impossível governar. Então, é preciso pensar na pessoa humana como um todo, não é verdade? Eu penso na pessoa humana como um ente completo, precisa de comer, precisa de uma boa escola, uma boa saúde, um bom hospital, uma boa casa, precisa de se vestir. Mas que tipo de formação precisa esta pessoa? Se eu estiver no Lubango, por exemplo, estou a dar um exemplo, não é? Se calhar a formação que eu vou dar aos habitantes da Huila específica não vai ser a mesma que eu vou dar aos habitantes, se calhar, do Bié. É assim que deveria ser. É assim que deveria ser. Anabela Sapalalo é quadro deste país. Acredito que se tenha formado cá, não sei. Não formei em Portugal. Formou-se em Portugal, pronto. A licenciatura fiz em Portugal, Pois, depois fiz uma pós-graduação cá e continuo a minha formação. Pois, mas a formação que fez em Portugal foi por opção ou foi porque entendeu que no país não há formação de qualidade e assim, à semelhança do que fez outros quadros também, seguem este caminho, em busca de melhor formação, porque aqui não existe uma formação melhor? Foi numa altura em que eu tive direito a uma bolsa de estudos do meu partido, através do presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que era um líder que apostava na formação dos quadros e, tal como eu, outros jovens tiveram direito a esta bolsa e fui para Portugal e formei-me em Portugal. Mas a opção da escolha da linha de formação ou da vertente de formação foi opcional, foi minha, porque eu entendi que é uma formação que faz falta ao país. Pois, e por esta altura, olhando para aquilo que é o sistema educacional, vê que há condições para os professores, os docentes, vamos começar mesmo dali da base, há condições para que os professores tenham melhor qualidade, apesar das dificuldades que enfrentam no dia a dia? Há condições, sim senhora, há condições. Tenham melhor qualidade de formação? Exatamente, porque o resultado da formação diz que há alunos que têm muitas dificuldades, inclusivamente de expressar aquilo que pensam, não é? Absolutamente. Há condições, sim senhora. Nós precisamos ter coragem de recomeçar. Reestruturar o sistema, mas recomeçando. Porque também há muito boa gente bem formada. Isto também é uma verdade. A partir mesmo do país. A partir mesmo do país. E então, se alguém conseguiu estar bem formado,
e o outro não, é porque alguma coisa pelo meio do sistema está mal. E então esta alguma coisa que tem que ser bem alinhada. Não é um passo que foi dado o governo ter reconhecido, por exemplo, que há instituições que não estão em condições de lecionar em determinados cursos. Foi na semana passada, se a memória não me atraiçoa, que o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento dos Estudos do Ensino Superior desqualificaram, assim com as devidas aspas, os cursos lecionados na Universidade de Agostinho Neto, na Universidade de José Eduardo dos Santos, os cursos de medicina. Este não é um caminho de reconhecimento de que, de facto, alguma coisa deve ser alterada? Bem, pode ser, pode começar por aí, mas também eu vou para a base. O problema está na base, não apenas ao nível superior. É frustrante para um aluno que chega até, por exemplo, o fim da licenciatura e vê o seu curso ser desqualificado. Para um estudante. E para evitar estas situações, portanto, vamos reestruturar o sistema a partir da base. Portanto, esta é a minha opinião. Portanto, eu creio que no tempo colonial, reza a história, houve escolas de magistério primário muito boas, e os nossos pais eram formados nestas escolas, tinham, naquela altura até fala-se de quem tinha quarta classe, é equivalente à formação superior de hoje. Então, significa que se calhar é possível rebuscar algumas boas coisas do passado para podermos aplicar nos dias de hoje. Portanto, vamos voltar aos magistérios primários, bem estruturados, com bons professores. Eu repito, há muito boa gente bem formada também aqui no nosso país. Eu vou recuar um bocadinho ao início da conversa, até porque já estamos mesmo também a caminhar para o fim. Dizia que para uma boa governação, para que as instituições funcionem, é preciso que o governo despartidarize as instituições. Como é que seria possível esta despartidarização? Quem está a governar neste momento é um partido, e a nomeação, a indicação dos dirigentes das instituições vão ao encontro daquilo que são os seus interesses, não é? A UNITA não faria o mesmo? É claro que não. Eu vou lhe dar um... Eu posso falar um provérbio? Esteja à vontade. Vou traduzi-lo em português. O provérbio é... Se calhar pode dizer mesmo na língua, há muita gente que está a ouvir-nos que percebe e depois pode traduzir, sem qualquer problema. Mas esteja à vontade, conforme entender melhor. Mas o provérbio passa por dizer que podemos ser dois animais. Andamos juntos, por exemplo. O elefante e o cão são animais. Um é mais robusto que o outro. E aparentemente parece que os dois carregam os mesmos instintos em termos de animais. Mas nem tudo que um carrega, o outro carrega. O que é que isto quer dizer? A gênesis da UNITA não é a gênesis do MPLA. A gênesis da UNITA é a governação inclusiva e participativa. A UNITA não estará a dizer isso porque ainda não é governo? Não. Qual é a garantia que os angolanos têm de que se de facto, ou seja, de que se a UNITA for governo um dia... E será? Pronto, a senhora deputada o diz, vai de Mas facto... o digníssimo não acredita que a UNITA será governo? Não acredito nem duvido. Permita-me que eu me mantenha nesta posição. Não acredito, não duvido, não tenho qualquer opinião formada a esse propósito. Mas o que eu lhe pergunto é, que garantias é que os angolanos podem ter de que se a UNITA for governo, não estará a fazer o que está a condenar hoje, que está a acontecer com o MPLA? Eu vou-lhe responder com uma outra pergunta.
Por que razão duvidar de alguma coisa que não se conhece? Se calhar por causa disso mesmo? Porque não conhece? E então é exatamente por essa razão que o país está como está. O país está como está por quê? O medo da mudança, da alternância. Mas eu garanto-lhe que jamais a UNITA poderá fazer o mesmo que o MPLA está a fazer, porque a gênese da UNITA é a governação, não é a manutenção do poder, não. A gênese da UNITA é governar com todos e para todos. Portanto, governo inclusivo e participativo. Por essa razão, a UNITA não conta só com os seus quadros. Acha que a UNITA Adalberto conta Costa Júnior com deixaria todos a os presidência do quadros? partido, deixaria a presidência do partido caso fosse eleito Presidente da República, por exemplo? Claro que sim. É o que o presidente Adalberto diz sempre. E eu acredito que ele deixaria, sim, senhor, a presidência do partido. Ele diz sempre que uma das primeiras coisas que vai fazer ao ser eleito presidente da República de Angola é deixar a presidência da UNITA. Porque, como diz e diz muito bem o presidente Adalberto Costa Júnior, não posso ser presidente do partido de manhã e à noite ser presidente da nação, presidente da República. Portanto, hoje em dia em Angola nós não elegemos o presidente da República, o presidente da República vem a reboque da eleição da Assembleia Nacional. Este ponto deveria ser alterado? Sem dúvida alguma. Apoia uma revisão constitucional neste sentido? Neste sentido, sim. É preciso revermos esta questão. Nós temos que eleger o presidente da República. Se houver esta iniciativa, esta proposta de alteração da Constituição já para ser implementada em 2027, nas próximas eleições, apoiaria? Claro que apoiaria, porque este é o princípio do meu partido, sem dúvida alguma. O presidente Adalberto Costa Júnior, ele diz sempre que se ele for eleito presidente da República, a primeira coisa que ele vai fazer é abdicar da presidência do partido. Porque é importante que os angolanos elejam o presidente da República. Venha esta proposta de onde vier, quer venha da própria UNITA, quer venha do MPLA, de alteração constitucional. Deste ponto? Exatamente. Eu não acredito da eleição separada do presidente. Eu não acredito que virá do MPLA. Não acredito. Não acredito. Sinceramente, que eu lhe digo, não acredito. Viria da UNITA? Sem dúvida. Mas há consciência da implicação política que esta alteração poderia acarretar, não é? Implicação política? Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, pudesse voltar a eleger o atual Presidente da República. Mas vamos lá ver. Os angolanos, o voto é secreto, primeiro para começar. Ponto número 1. Ponto número 2, Angola tem, de uma vez por todas, de despartidarizar as instituições. Nós, hoje em dia, ainda temos um Conselho Nacional Eleitoral ainda partidarizado, certo? A CNE ainda está partidarizada. Nós precisamos de ter candidatos à presidência da República que não andam a reboque da máquina governativa, certo? Ora bem, posto isto, só os angolanos é que sabem a quem vão eleger.
e não me cabe a mim estar a fazer estas leituras destas consequências ou estas implicações políticas a que se refere. Portanto, os angolanos são livres de eleger quem devem eleger no modelo que aqui se está a desenhar, que é da eleição separada do Presidente da República, as presidenciais e as legislativas. Portanto, os angolanos são livres. Portanto, eu não vou agora estar a fazer prognósticos de quem poderia ser eleito, se vai ser reeleito. Os angolanos, no momento certo e na altura certa, poderão eleger aqueles que eles acharem que vai governá-los e representá-los como deve ser. Parece que não, mas, senhora deputada, nós chegamos ao fim da nossa conversa. O tempo parece que não nos perdoou. Foram quase que 1h30, mas parece que não. Nós temos apenas que agradecer por ter aceitado o nosso convite e esperamos contar consigo em próximas oportunidades, senhora deputada. Eu é que agradeço mais uma vez. Obrigada à direção da Rádio Essencial por este convite. Espero que tenha sido uma conversa construtiva e que tenha trazido alguns contributos para quem nos escutou, para os nossos ouvintes, nosso auditório, aos nossos ouvintes, aliás. E também gostaria já, para terminar, não apenas agradecer esta oportunidade, mas deixar uma mensagem para as famílias angolanas e as mulheres angolanas. Continuemos firmes, continuemos convictos que tudo e absolutamente tudo tem uma solução. Portanto, sabemos que os problemas são muitos que enfrentamos, mas ainda assim precisamos de alguma maneira estarmos juntos, unirmos-nos para que possamos, como nação, resolver os nossos problemas se houver abertura e uma boa conversa. Saúdo a todos que nos ouviram, que nos acompanharam nesta conversa e muito obrigada.